Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Fraternidade Espírita Missionários da Luz. É sempre um prazer receber vocês. Eu sou Elaine Lima, faço parte aqui da casa, sou trabalhadora. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa tribuna para nos trazer reflexões, né, como sempre, de um tema da nossa literatura espírita. Gisele Oliveira, nossa amiga aqui já de longa data, está sempre aqui conosco. Gisele faz parte da Federação Espírita Olindense. E hoje o tema é Laços de Família à Luz do Espiritismo. Então, daqui a pouco Gisele nos traz mais detalhes desse tema. Antes de passar a palavra para ela, como sempre, temos aqui os nossos avisos, os nossos agradecimentos. A gente já começa agradecendo a todos vocês pela colaboração, pela ajuda de todos aos nossos trabalhos assistenciais. Como vocês sabem, essa casa desenvolve vários trabalhos assistenciais e todos eles contam com a colaboração de vocês e é possível pela ajuda de todos. Então, nós agradecemos as doações de alimentos que compõem as feiras que nós distribuímos para as famílias cadastradas, assistidas aqui pela casa. Nós agradecemos pelas doações de enxovais que compõem aí os enxovais das nossas gestantes, que é um outro trabalho que a casa desenvolve. Nós agradecemos pelos itens que nós vendemos no nosso bazar, que também é para arrecadar fundos para os trabalhos da casa. Então, muito obrigada a todos vocês. Que Jesus os abençoe, vocês poderem continuar contribuindo para que a gente possa manter esses trabalhos sempre em atividade. Esses são alguns dos trabalhos, né, que a gente desenvolve. Nós temos muitos outros, informando para vocês aí dos mais próximos, que acontecem amanhã, no primeiro domingo. Já convidamos a todos para participar. Amanhã, no primeiro domingo, a gente tem o trabalho do pedágio. Sai daqui da casa, a reunião a partir das 8, 8h30, procurar a Luciana, que é a coordenadora do trabalho, vir conhecer, sintam-se todos convidados. Amanhã também nós temos aqui na casa o nosso bazar fraterno, justamente o bazar a partir das 10 horas, abre para a venda, né? Antes disso, a equipe já vem para organizar, e aí nós também convidamos a todos que possam contribuir na organização aí do material para a gente fazer a exposição e abrir para a venda. Aos sábados, né, a gente tem sempre o trabalho com as famílias assistidas, que na parte da tarde a gente tem palestra, a gente tem evangelização com as crianças dessas famílias, a gente tem sempre uma atividade com essas mães, com essas famílias aqui na casa. Sintam-se também todos convidados a conhecer, a participar, a auxiliar esse trabalho. Convidamos sempre também todos a conhecer os departamentos da nossa casa. A gente tem uma biblioteca, acho que todos já conhecem, mas quem não conhece, ela fica aqui no térreo. É só se cadastrar lá e passar a utilizar, pegar livros emprestados, né, para contribuir aí para o nosso autoconhecimento. Tem muitos tipos a nossa biblioteca, gratuitamente. Nós temos a livraria, nossa livraria, inclusive, hoje está lá com uma promoção de 10% de desconto, aproveitem, conheçam títulos. Está chegando aí o Dia das Mães, né, próximo domingo, uma ótima opção de presente aí para as mães, um bom livro, uma boa leitura. Mas sempre tá? Não precisa esperar as datas festivas para dar presente, não, muito menos um livro espírita. Então, passem lá e conheçam a livraria. Eram esses aí os nossos principais avisos. Não esquecendo dos nossos estudos, que a casa também oferece, estudos em diversos graus, iniciante, intermediário, avançado, da doutrina espírita. O nosso curso inicial de abertura e de início ao estudo da doutrina espírita, que é o CID, o curso introdutório da doutrina espírita, está sempre aberto, sempre recebendo novos alunos. Acontece na sexta-feira à noite, a partir das 19h30, aqui na casa. Então, interessados,
podem procurar na livraria, se inscrever, procurar informações e vir participar dos nossos estudos. Findos os avisos e agradecimentos, para finalizarmos esse momento de introdução, pré-palestra, trouxemos uma mensagem de reflexão, uma mensagem deste livro Centelha do Cristo, livrinho do Rafael Lavarini, um livro desses de mensagens curtas, reflexivas, para a gente abrir aleatoriamente e escolher uma mensagem, fazer uma reflexão. Então, a mensagem é intitulada Diálogo e Harmonia. Tenha sempre a coragem como lema de seu dia. Muitas vezes, adiar é potencializar ainda mais um problema. Seja qual for a sua dificuldade, busque no diálogo o caminho da resolução. Entretanto, saiba usar o verbo. Tenha sempre a cautela e a humildade quando fizer uso da palavra articulada, principalmente se a situação for de crise. Ouça, pondere e faça suas considerações com respeito e com reconhecimento. Lembre-se do conselho de Paulo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Esse é o versículo 6 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Convido a todos agora para a nossa prece. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por estarmos na tua presença, nesta casa de oração e trabalho, mais uma vez, buscando os teus ensinamentos, as tuas orientações, que possamos colher esses ensinamentos e transformá-los em ações nas nossas vidas. Pedimos a tua inspiração e o teu amparo para o melhor entendimento dessas lições do teu Evangelho Redentor. Muito obrigada, que a tua paz esteja entre nós. Que assim seja. À vontade, Giro. Aperto mesmo. Minhas irmãs e irmãos, Obrigada. Aí do lado. Agora. Obrigada. irmãs e irmãos, muito boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo hoje e sempre. Nós trazemos um abraço fraterno de todos que fazem a Federação Espírita Olindense, que fica aqui na Rua de São Bento, na parte alta da cidade de Olinda. E estamos aqui felizes de poder repensar, renovar os votos dentro dos esclarecimentos da doutrina dos Espíritos, para que a gente vá compreendendo cada vez mais e melhor a proposta de Jesus. A proposta de nós nos amarmos a todos, enquanto irmãos, de nós fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. E o nosso convite da noite de hoje é para que nós possamos refletir sobre 3 questões do Livro dos Espíritos que são tão abrangentes, que nos levam a caminhar tanto refletindo sobre a família consanguínea mesmo. Aquelas pessoas que convivem conosco dentro do nosso lar, aquelas que estão ligadas a nós por laços consanguíneos, aquelas que nós compreendemos,
amamos, com quem nós compartilhamos nossas preocupações, com quem nós compartilhamos também as nossas vitórias, as nossas alegrias, mas também aqueles que, estando ligados a nós pelos mesmos laços consanguíneos, às vezes são motivos de nossa preocupação, das nossas dorezinhas de cabeça. E a gente fica pensando, a gente fica refletindo muitas vezes e buscando em outras linhas de investigação, em outras linhas de pesquisa, em linhas até científicas mesmo, a razão, o motivo de alguns entendimentos e alguns desentendimentos entre os laços familiares. Há linhas de pesquisa, mesmo dentro de terapias alternativas, sobre constelações familiares, para que a gente compreenda melhor. Há investigações que nos ensejam a pensar que as nossas condutas pessoais hoje são em consequência da descendência, né, dos nossos antepassados, dos nossos afetos, dos nossos familiares que já desencarnaram. E tudo isso, quando a gente traz para dentro da pesquisa do espiritismo, para as investigações que Allan Kardec, que tantos outros espíritos nos trouxeram, como é o caso de André Luiz, que trouxe, através de Francisco Cândido Xavier, tantos esclarecimentos acerca desses nossos laços de afetos, sobre o que é ou como se faz, como se constitui a nossa constelação familiar, a gente vai entendendo que, na maioria das vezes, os maiores motivos de preocupações, as nossas inclinações, os nossos vícios, as nossas inquietações, são heranças de nós mesmos, de quem nós fomos nas outras encarnações. E que nós nos agrupamos com aqueles que nos foram também muito caros, laços de afeto, mas também com aqueles que nós prejudicamos e que agora pedimos a oportunidade de reconstruir esse laço, de vir e reparar aquele equívoco. Então, nós vamos ter isso em inúmeros livros dentro da literatura espírita. E quando a gente para e reflete um pouquinho na nossa posição dentro do nosso lar, se nós somos a mãe, se nós somos o pai, se nós somos o primeiro filho, a primeira filha, porque temos aí também uma responsabilidade, se nós somos o filho do meio, se nós somos o filho caçula, a filha caçula, se nós somos um tio, o avô, a avó, que está ali ainda agregando aquele grupo de espíritos, orientando, dando um norte, sendo ali a ponte fixa, não é? Para que cada um busque o seu caminho, para que cada um siga em frente, firme, forte. Nós estamos sempre sendo assistidos também por espíritos, nossos guias, guias de nosso grupo familiar, guias dos trabalhos que nós fazemos, por exemplo, dentro da casa espírita, espíritos amigos, conselheiros, que estão vibrando, torcendo pela nossa vitória material, pela nossa vitória de postura na sociedade, não. Principalmente e essencialmente pela nossa vitória moral. Para que a gente se reequilibre moralmente nessa encarnação, independente da condição social que nós tivermos.
independente da condição material que nós tivermos. A torcida é pela nossa vitória moral. Então, o Livro dos Espíritos vem nessa terceira parte, onde no capítulo 7º fala sobre as leis morais, e aqui vai falar dos laços de família, na pergunta 773. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: por que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer a partir de quando esses não precisam mais ser cuidados? Entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer a partir de quando os filhos não precisam mais ser cuidados. Eles já passam a caçar sozinhos, já andam sozinhos, já se viram sozinhos para se alimentar e para cuidar, né, de se manter vivo. E a resposta dos espíritos é a seguinte: os animais vivem vida material e não moral. Já começa daí um toquezinho de alerta para a gente, não é? O nosso propósito nas reencarnações várias aqui na Terra não é o propósito da vida material. Nós precisamos do bem-estar material para que o nosso corpo, que é veículo dos trabalhos que nós estamos fazendo, desenvolvendo, para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, para que ele possa acontecer. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos abrigar das intempéries da natureza, nós precisamos nos vestir para proteger também o nosso corpo das intempéries da natureza, de vírus, de micróbios, de bactérias, né? Para estarmos em contato social com os outros. Nós precisamos desenvolver um trabalho social e um trabalho também produtivo, porque como instituímos aqui nesse planeta a troca do trabalho por um benefício financeiro para daí a gente poder custear a nossa vida, então que isso seja de uma forma digna e que todos nós possamos usufruir dessa oportunidade do trabalho, que vai também dar a oportunidade do bem-estar físico. Mas o objetivo principal das nossas encarnações aqui, segundo os espíritos alertam Allan Kardec, é o desenvolvimento moral. Ainda não é o ponto em que os animais estão. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então ela vai cuidar para que eles permaneçam vivos até o momento em que eles já possam fazer isso sozinhos. Logo que esses seres possam cuidar de si mesmos, ela está com sua tarefa concluída. Por isso é que os abandona a fim de ocupar com os próximos recém-vindos. Então daí a gente já estabeleceu uma diferença entre a vida dos animais e a nossa vida. O objetivo é diferente, não é? Aí Kardec segue. 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Ou seja, o natural seria que nós, seres humanos, também abandonássemos ou deixássemos nossos filhos por conta própria a partir do momento que eles já soubessem se virar sozinhos nessa vida. Mas alguma cultura começou
a criar no nosso ideal esse costume de manter o cuidado, de manter o contato, de manter o zelo, né? E olha o que os espíritos respondem. O destino dos animais é diferente do dos homens. Por que, então, querem se comparar com eles? No homem, há alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam aos primeiros. Eis porque constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então não basta a nós, seres humanos, apenas a evolução física ao ponto da gente conseguir se alimentar sozinho, trabalhar para buscar o pão nosso de cada dia, constituir um abrigo. Segundo os espíritos, esse progresso que a gente precisa construir, ele depende desses laços de família. Ele depende desse apoio moral, que não termina no momento que a gente consegue atingir a maioridade. No momento que a gente consegue votar, que a gente consegue tirar uma carteira de trabalho, que a gente consegue passar no concurso. O nosso progresso moral, ele é contínuo. E o apoio, o afeto, o cuidado dos nossos entes queridos, ele vai muito além desse amparo material. E eis aí, sim, segundo os espíritos, uma lei da natureza. Porque se o nosso progresso moral ele continua para além da nossa maioridade, a necessidade do apoio, do afeto, do amor maternal e paternal, ele também continua. 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então agora você já consegue se virar, fique você para lá e eu vou para cá. E a resposta dos espíritos é um agravamento do egoísmo. E nós podemos ver em certas situações até mesmo familiares, o quanto algumas pessoas se perdem quando por alguma necessidade pessoal daqueles que eles foram genitores, eles precisam se apartar, eles precisam ser cuidados em um abrigo, na casa de outros parentes, na casa de outras pessoas que os acolhem, e esses que lhe geraram a vida, ou por não terem condições materiais ou morais, ou por qualquer outra situação que seja, não podem dar continuidade a esse zelo, a esse cuidado. Muitas vezes nós vamos perceber no comportamento desse outro, do filho, da filha, ainda a esperança, o aguardo do retorno a esse laço. Nós trabalhamos com educação. Nós trabalhamos há 30 anos na educação pública. E há 15, 16 anos, mais especificamente, com crianças que têm alguma necessidade especial, educacional específica, algum laudo de transtorno ou de deficiência. E não é difícil a gente perceber. Alguns laudos, quando são dados, de transtorno de aprendizagem, de transtorno de deficiência de atenção,
de hiperatividade e outros laudos. Quando a gente vai pesquisar, quando a gente investiga a vida dessas crianças, em sua maioria, há uma percepção por parte dessas crianças de uma descontinuidade no afeto com a sua família, de uma carência maior de atenção. Muitas vezes, quando nós trabalhávamos com a psicopedagogia e nós íamos investigar dificuldades de aprendizagem momentâneas, coincidia exatamente com um momento de desintegração daquela família nuclear, ou seja, separação dos pais, o afastamento de um dos genitores, ou uma dificuldade maior no contato e no amparo daquela família nuclear. E nós fomos buscar, e vários autores, vários especialistas na educação, já fazem ou já faziam há muito tempo essa ponte entre o afeto e a aprendizagem. Quando os nossos laços de afeto vão interferir, inclusive, na nossa dificuldade de escolarização, de aprendizagem na escola. Mas, para além disso, André Luiz traz em vários livros, inclusive Entre a Terra e o Céu, é um livro que vem trazendo esse tema, de constituição da família, de laços da família, bem fortemente. Sexo e Destino é um outro livro que traz tramas bem esclarecedoras sobre dificuldades que se passam naquelas famílias, o porquê e, principalmente, o como aquelas dificuldades elas vão ser solucionadas lá na frente. E entre esses livros e entre esses exemplos, nós fomos buscar para essas perguntas que trata de um cuidado contínuo desse amor, desse afeto paternal, maternal, para com seus filhos, no livro Libertação. Porque geralmente a gente lembra do caso principal do livro, da trama principal, do personagem principal do livro, que nesse caso é Gregório. É a personagem principal que André Luiz, junto com Gúbio, que é nesse livro o orientador, é quem está direcionando os casos a serem solucionados, e eles vão trabalhando e vão também esclarecendo aquele caso, estudando aquele caso. E André Luiz retrata para a gente com detalhes. E a gente vai compreendendo como é a vida espiritual. E a gente vai compreendendo, principalmente, como é que a gente pode se conduzir melhor aqui, enquanto estamos encarnados, para que a gente não se complique tanto depois de desencarnar, não é? Eu vou botar um tanto, porque se complicar parece que geralmente a gente se complica, né? Mas que a gente se complique menos. Então, entre os casos que André Luiz estuda, sob a orientação de Gúbio, antes de chegar ao desfecho da situação de Gregório, que é um espírito que confundiu a sua situação enquanto um homem da Igreja Católica, um homem renomado, um homem de poder social, ele confundiu com o poder usufruir da vida, da força de trabalho dos outros, de poder driblar a confiança das outras pessoas pela sua posição social. E depois de desencarnado, ele pensa que vai encontrar um céu, um castelo,
não é? O tapete vermelho esperando por ele. Ele encontra, sim, as pessoas lhe cobrando os males que ele tinha feito às suas vidas. Ele encontra, assim, a sua própria consciência, depois de um tempo, e ele se revolta porque ele achava que a posição social que ele tinha na Terra iria lhe garantir o céu. Mas o seu poder de convencimento, o seu poder de magnetizar as pessoas, não era só aqui na vida material. Continuou do lado espiritual também. Porque quando a gente perde o corpo físico, a gente não perde as características enquanto espíritos. A gente continua até despertar melhor, até entender melhor as leis de relacionamento na vida. Então, ele começa e ele continua comandando mentes do lado espiritual. E entre as mentes que ele comanda, geralmente estão espíritos vingativos. Espíritos que vão agora promover em outras pessoas a doença no corpo físico, a doença mental principalmente, os estados de depressão profunda, estados de doença mental a ponto de serem internadas em hospícios, dada a época do livro, dada a época da pesquisa. E André Luiz começa a observar que Gúbio, o orientador, quando convida André Luiz e outros espíritos a observarem essas situações nos lares, onde essas pessoas estão sendo obsidiadas, não é? Que é o nome, o termo que a gente usa para essas influências contínuas e pesadas, que não são de libertação da consciência, mas sim de aprisionamento, né? De fixação numa ideia, numa lembrança ruim, numa dor, numa culpa, numa sensação de culpa. Eles não podem aparecer de pronto enquanto espíritos de luz, enquanto espíritos que querem fazer o bem, porque eles iriam ser dali enxotados, repudiados. E aqueles espíritos que estavam ali obsidiando os encarnados, eles tinham também força. E eles tinham também a permissão, entre aspas, daqueles que estavam sendo obsidiados. A permissão por quê? Porque havia em suas consciências algum toque de culpa, alguma lembrança remota de erros, de enganos seus, que davam permissão para que aquele pensamento de vingança tomasse conta de suas mentes. A gente não sofre influência se a gente não der permissão para isso. Se em nós não houver a matriz daquele pensamento de culpa. Se a nossa consciência estiver tranquila em relação àquele pensamento que vem reverberando na nossa cabeça, nos entristecendo, promovendo aquela tristeza, aquela depressão, que a depressão em si, enquanto doença, enquanto transtorno mental, tem várias raízes, mas nesse caso aqui, que é um caso de obsessão, se não houvesse, como eles mesmos explicam aqui, uma culpa, uma razão de ser lá no fundo da consciência desses irmãozinhos, não teria possivelmente sido levado a termo, a fundo, como estava a situação nesse caso. Então eles começam ali, Saldanha, que foi o espírito que foi abordado por Gúbio logo de início, estava promovendo
a doença, até o estágio de uma senhora se ver acamada, sem forças para continuar vivendo, sem desejo de continuar vivendo, mas que ela sabia que tinha algo a mais do que somente aquela tristeza que ela estava sentindo. Ela sentia uma força maior do que a vontade dela, ou a falta de vontade dela de continuar a vida, de levantar hoje e ir cuidar da casa, e ir cuidar do esposo. E esse esposo, muito cuidadoso, muito zeloso, estava, sim, buscando na psiquiatria, nos médicos, um conselho, um tratamento eficaz para que ela se levantasse, para que ela se reerguesse, para que ela retomasse a vida. E é interessante que em uma dessas consultas que eles vão, o Saldanha, que é o que está cuidando para que ela permaneça naquele estágio deplorável, o obsessor, ele vai acompanhando o casal para a consulta com o psiquiatra. E André Luiz e Gúbio pedem permissão, se fazendo naquele momento passar também por espíritos que não estão ali querendo o bem, né? Querem ajudar o Saldanha naquela situação, pedem para observar essa consulta. E esse médico, psiquiatra, ele é médium consciente. Mas ele é um médium que não se preocupou com as consequências da sua mediunidade. E ele começou a fazer comércio dessa mediunidade. Ele começou a cobrar das pessoas que iam lá pela sua consulta. E olha que interessante. A mediunidade dele foi suprida? Não. Ele continuava médium. Ele continuava tendo contato com os espíritos, consultando os espíritos acerca da situação daqueles pacientes que iam lá se tratar. Só que por causa dessa situação em que ele colocara a sua mediunidade como algo a ser mercantilizado, a ser vendido, a ser comercializado, ele atraiu para si tanto espíritos que queriam fazer o bem para alguns dos clientes que ali chegavam, como espíritos como Saldanha, que queriam manter alguém na situação deplorável de transtorno mental. E foi isso que André Luiz observou naquela consulta. Que quando aquele médium psiquiatra se desdobrou e foi conversar com o espírito que ia passar a recomendação sobre aquela cliente, adivinhem que o espírito que passou a recomendação estava sendo orientado por quem? Pelo obsessor, por Saldanha. E o que foi que ele recomendou para o médico psiquiatra? Exatamente que não tratasse dela devidamente. Ou que aquele caso não era um caso de influência espiritual. Como muitas vezes ele cuidava para que seus pacientes fossem também fazer o tratamento espiritual, como é recomendado. E ao retornar ao corpo, depois do desdobramento, aquele médium psiquiatra diz ao ao esposo dessa senhora, que aquela situação deveria ser tratada somente com medicamentos, para que ela não saísse daquele estágio. O médico ainda perguntou do lado espiritual, enquanto estava desdobrado, enquanto estava em transe mediúnico, se ele não poderia receitar pelo menos algumas consultas, algum passe, alguma terapia. E o espírito, orientado por Saldanha, para dizer que nenhum tratamento espiritual lhe fosse feito, disse não, porque nada disso vai resolver, não. No caso dela, é só físico mesmo.
é só medicação. E assim foi dito a esse esposo, e o casal voltou para casa e continuou num tratamento que não dava resultado algum, para que a perseguição continuasse, sem interferência nenhuma. Mas nesse mesmo dia, tendo anoitecido, Saldanha, ele começa a falar da necessidade, da vontade que ele está sentindo de que precisa visitar um filho seu, encarnado. E aí é que Gúbio começa a atuar. Gúbio pede para ir com ele. E Saldanha estranha, né? Ele chegado ali, disse primeiro que queria ajudar naquela situação, que ele estava ali influenciando aquela senhora e agora quer visitar o seu filho. E Gúbio diz que quer aprender com ele essas situações de influenciação e quer tomar pé, né, de tantas situações ele esteja vivenciando para que ele possa ajudar o máximo que puder. E aí Saldanha permite. Chegando no local, o filho de Saldanha está no hospício, numa situação também bastante deplorável, de higienização quase nada, e sendo influenciado por dois espíritos que seriam a sua mãe desencarnada e a sua esposa também desencarnada, essa através do suicídio, que tomara veneno. Depois que aquele rapazinho, o filho de Saldanha, foi condenado à prisão por um ato que ele não cometeu. Insatisfeita com a situação, porque o juiz não voltou atrás com a sentença, porque o marido foi preso, ela tendo se desorganizado, a filha foi para um abrigo para ser acolhida e o próprio juiz recolheu aquela menina para cuidar dela. Aquela senhora se desorganizou, não aceitou a situação e tomou veneno para desencarnar. Então estava ali aquele rapaz recolhido no hospital psiquiátrico, jogado no chão, com seus poucos elementos físicos sendo absorvidos por essas duas entidades que lhe amavam, mas que estavam num estágio espiritual tão difícil de revolta que a mãe, por afeição, se agarrou a ele, se atrelou a ele, e a esposa também pela dor, pela revolta, porque não aceitava que ele, não sendo culpado, tivesse sido condenado pelo juiz, também se agarrara a ele. E então, Gúbio começa a analisar a situação e pergunta a Saldanha se Saldanha lhe permite que ele interfira, pelo menos para que o seu filho comece a se sentir bem, comece a se sentir melhor, e que aquelas duas despertem para a realidade de que elas já estão desencarnadas. Porque Saldanha foi até a presença do filho para resgatar a esposa desencarnada e a nora para serem suas auxiliares naquele outro processo de obsessão. E ele estava revoltado também, claro, com a situação do filho, porque ele também sabia que o filho não era culpado na situação que foi condenado, mas ele estava também revoltado porque não conseguia colher a esposa e a nora para ajudarem ele nos outros processos. E aí Gúbio diz que consegue, se ele permitir, desatrelar as duas entidades para que assim ele consiga tirá-las dali. Saldanha estranha, mas permite. E aí Gúbio pede uma outra permissão, que é para fazer uma prece, uma oração. Aí Saldanha estranha mais ainda. E pergunta: você acredita nessas coisas? E Gúbio diz: vamos tentar? E aí ele senta no chão,
coloca as cabeças dos três afetos, né? Agora, três espíritos queridos, o rapaz encarnado e as duas mulheres desencarnadas. E ele começa a fazer uma oração linda. Se eu fosse vocês, eu saía daqui correndo para a livraria para comprar esse livro, para ler essa oração maravilhosa, pedindo a Deus piedade para com aqueles que ainda não se libertaram da dor, da dificuldade que é enxergar o outro como seu irmão. Daqueles que agora não estão sofrendo na posição de vítimas, mas que na posição de algozes sentem dores, porque se acham dignos de colher dívidas dos outros. Porque não reconhecem os benefícios que eles também têm do Pai maravilhoso, dos espíritos que os acolhem sempre, de tantos benefícios que muitas vezes a gente não enxerga. E a gente cai na revolta quando se acha menos amado por Deus, por nosso pai, por nossa mãe, por nossos parentes. E por um momento de indignação, por um momento de revolta nosso, nós fomos, às vezes, toda uma existência a perder. E nessa oração, Gubbio lembra que somos poucos, muito poucos ainda, que mesmo sendo cristãos, mesmo lembrando Jesus, que se deixou, que permitiu, que escolheu, que esteve entre dois ladrões no momento de regressar à vida espiritual, somos poucos nós que pedimos por aqueles que ainda estão em erros maiores, ou em erros declarados, ou em crimes mais hediondos. Nós geralmente pedimos pelas vítimas, mas esquecemos de socorrer os que estão ali ainda querendo fazer o mal, porque esses também precisam ser socorridos para reverter o seu caminho. Então, Saldanha, ao perceber a luz imensa que se faz no coração de Gubbio e na mente de Gubbio, e que ali ele consegue acalmar aquele rapaz encarnado que levanta do chão e vai se recolher naquela cama precária, mas que ele se recolhe mais calmo, mais tranquilo. E aqueles fluidos que estão ali envolvendo os três começam a se desfazer. E a mãe acorda primeiro, reconhece o filho, reconhece o lugar onde ela está, por fim vê o marido, lembra que ele já estava desencarnado, e aí ela se percebe também desencarnada, e olha só, apesar daquela condição dolorosa em que ela está também reivindicando justiça para o seu filho. E é aí que Saldanha, quando ela pede a Saldanha como pai, que faça mais por aquele filho amado, cadê as providências que ele ainda não tomou para que o filho saísse dali? E Saldanha reconhece agora, depois desse benefício maravilhoso que ele recebe, que ele ainda não está em condições de socorrer ninguém, mas que ela pedisse a Gubbio esses esclarecimentos. Como é que eles fariam para que o juiz voltasse a ver a condição daquele rapaz que não houvera cometido o crime? Então, nesse momento da conversa, a nora desperta, ainda sentindo dor na garganta, pelo veneno que havia absorvido, ainda revoltada com a situação em que ela se encontra, revoltada com a situação em que encontra o marido, ainda encarnado, e quando ela reconhece o sogro, aí ela se assusta.
Porque aí ela tem a certeza de que ela já havia desencarnado. Mas também começa a cobrar dele a soltura do esposo. Então, nesse momento, a gente fica pensando, olha só, o livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, Kardec começa perguntando se não é por uma cultura que a gente acha que precisa ainda continuar cuidando, orientando os filhos para além do momento em que eles já conseguem trabalhar e se manter por si só. E nós encontramos nesse livro essa trama, onde do lado espiritual, mesmo espíritos que não estão numa situação ainda de espíritos iluminadíssimos, mas querem justiça, querem o bem daquele filho que ainda está encarnado. Daquele filho que já era pai, que já era marido, que já era trabalhador. Não da forma organizada e equilibrada, como o Gúbio estava fazendo, reconhecendo como ele ensina a Saldanha, que vem perguntar depois como foi que ele conseguiu, por uma prece, desfazer aquele laço ali. Desfazer aquelas dores ali entrelaçadas do filho com a mãe, com a esposa desencarnada. E Gúbio diz, um amor maior sempre consegue socorrer um amor menor. Então ele apelou para um amor maior, que foi o amor divino, para que ele conseguisse manipular aqueles fluidos e desfazer aqueles laços de dependência mental entre aqueles três. Para que o rapaz pudesse se restabelecer fisicamente e ser reconduzido à vida social. Essa é uma das histórias. Porque a próxima história é justamente quando Gúbio vai pedir agora a Saldanha, que se vê devedor pelo benefício que Gúbio havia feito, de restituir a condição de bem-estar do filho, de levar a sua esposa e a sua nora para um abrigo, um hospital do lado espiritual, para que elas ali, naquele hospital psiquiátrico, não fossem também abordadas por outras entidades que estavam ali, menos orientadas. Elas foram socorridas em outro hospital. Gúbio levou Saldanha para conversar com o juiz e levou o rapaz, num momento de sono, para conversar com o juiz que havia feito a sua sentença, para que ele revisasse a sentença e ele fosse solto. Então, Saldanha disse que agora ele deve tudo a Gúbio. E aí o momento em que Gúbio pede. Aquela moça, aquela senhora que está acamada diante deles, que Saldanha trata com tanto afinco de mantê-la acamada, de mantê-la doente, psiquicamente falando, é a sua filha. E que ele gostaria agora que Saldanha, por sua vez, libertasse aquela senhora dos fluidos deletérios que ele estava impondo a ela. O benefício foi feito antes. O pedido foi feito depois. Então, Saldanha não tinha mais como negar. Um pai, que agora é Gúbio, do lado espiritual, ainda zelando por sua filha, já uma senhora, já casada, já mãe de família, mas numa situação de doença psíquica
no lado material não estava conseguindo a ajuda necessária, o seu pai, desencarnado, chegara para socorrer. Então, os nossos laços de família não terminam quando nós ou nossos filhos já conseguem se suprir materialmente. São laços morais. São afetos. E para quê? Para que a gente consiga, segundo o livro vai mostrando, explicando, esclarecendo outras situações, como a do próprio Gregório, que vai ser socorrido pela piedade materna, ele só vai sair da condição que ele estava ali de comandante de todo aquele desatino, de todo aquele pensamento de vingança, de tortura, por um pedido da sua mãe. Quando ele consegue perceber a presença da sua mãe, quando ele consegue receber a visita dessa mãe, ou perceber a visita dessa mãe. Então, o livro vai mostrando e explicando. A partir desses laços, a gente vai conseguindo agora amar outras pessoas que nas próximas encarnações terão outros vínculos conosco, mas que aquele laço de amor, de afeto, de cuidado, de zelo, de carinho, nós já alimentamos na encarnação ou nas encarnações passadas. Aquele ente querido já foi nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, nossa nora, nosso genro, nosso sobrinho, nosso neto. E agora, não sei porquê, mas eu quero tanto bem. Parece que é da minha família. Parece que é um irmão meu. Parece que é uma irmã minha. Para que a gente consiga alargar esses laços de afeto. E, por fim, terminar com uma visão de família universal. Que foi o convite que Jesus veio nos fazer. De amarmos-nos uns aos outros, como Ele nos amou. De querer bem, de cuidar. Nós lembrávamos, enquanto estávamos pesquisando, estudando o tema, esse mês de abril nós temos uma data em que lembramos da cultura indígena, dos povos indígenas. E nós vemos sempre eles tratando as pessoas, os povos, mesmo de outros grupos, como parente. Eles se reconhecerem por serem indígenas, são todos parentes. Cuidam de causas comuns. A casa, que é o mundo, que é a terra, que é a natureza, é a casa comum. A causa indígena é uma causa comum a todos eles. Os cuidados que eles têm nos grupos, nas comunidades em que moram, é para que o bem-estar seja comum a todos eles. O benefício não é só para mim ou para os meus que nasceram dentro do meu lar, do meu grupo consanguíneo. É para a minha comunidade. Então, esse zelo, esse cuidado, esse querer bem, esse não querer passar por cima dos direitos dos outros, a gente vai aprendendo aqui, ó, no nosso grupo inicial, no nosso laço consanguíneo, que é a nossa primeira escola. Então, sempre que aquela sensaçãozinha que parece que a gente está sendo mais tomado pelo instinto do que pelo amor, do que pelo sentimento. Aquela vontadezinha mais egoísta de cuidar só da gente,
de cuidar só dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas necessidades. Sempre que aparecer, porque aparece, porque, segundo os próprios espíritos, a gente ainda está muito mais pertinho, né, do nosso ponto de partida do que do nosso ponto de chegada. A gente lembre dessa lição, ou dessas lições, no Livro dos Espíritos, que os nossos compromissos com os nossos parentes são compromissos morais, não só materiais. Para que a gente receba esses parentes com amor, com compreensão. E esse amor, ele saiba ser um amor produtivo, não aquele amor permissivo que acaba deseducando o outro. Que a gente vai deixar que todas as tendências, né, as inclinações deseducadas daquele nosso ente querido vá criar situações complicadas para ele na sociedade. Mas que seja o amor que educa, o amor que conduz, o amor que orienta, o amor que ampara e que diz como esses espíritos, ainda que não reconhecendo a luz em si, mas que vão buscar ajuda para os seus já desencarnados, possamos dizer assim para os nossos: eu estou aqui, você não está só. Eu respeito a sua vida, sua liberdade, mas você não está só. Precisando, pode chegar. E uma palavra de orientação, de carinho, de afeto, eu tenho para lhe dar. Se eu não souber, a gente vai junto pedir ajuda. E que nenhum de nós também se sinta sozinho. Nós estamos aqui em sociedade para estarmos sempre uns com os outros. E os nossos entes queridos desencarnados, que nos querem bem, que já têm condições de nos amparar, estão sempre conosco. Assim como aquele espírito que, com a permissão de Deus, está junto de nós durante toda essa nossa caminhada e que nós o chamamos de guias espirituais, estão sempre conosco. São espíritos que já sabem nos amar. Que todos eles também recebam nosso agradecimento por essa proteção, por essa acolhida, por essa companhia na nossa trajetória. Que Deus esteja sempre entre nós e Jesus nos ampare hoje e sempre. Meus irmãos, após tantas reflexões nesta noite, vamos agradecer a Gisele por nos auxiliar, por nos trazer essa oportunidade desse aprendizado, dessas reflexões. Gisele, muito obrigada. Leva nosso abraço para a Federação Espírita Ludense e contamos com você nas próximas, com certeza. Meus irmãos, convido a todos para fazer a nossa prece, para encerrar o nosso trabalho desta noite. Dai-nos, Senhor, o discernimento, auxilia-nos a aprender a amar, ajuda-nos a transformar desamor em amor. Ajuda-nos a fortalecer os laços de amor e fraternidade para com todos e que este exercício possa iniciar em nossos lares, com aqueles com quem ora caminhamos. Que o teu amor seja o nosso guia, Senhor. Agradecemos pelas lições e reflexões desta noite. Que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Desejamos a todos uma ótima noite e um bom retorno aos seus lares.